Vamos começar na hora aqui, porque a gente tem tempo e então eu queria agradecer obrigado. Queria agradecer o convite para moderar essa sessão. Queria agradecer todos que estão aqui presentes, especialmente os nossos palestrantes e os discutidores que vão apresentar hoje. Eu vou começar chamando o Dr. Pedro Paulo Fabbri, já para ir se posicionando, mas antes queria só apresentar os que vão compor a mesa. Então, Dr. Ibrahim Vieira, de São Paulo, Dr. Hamilton Moreira, e aqui do meu lado direito, Dr. Francesco Carones, que veio da Itália especialmente para ajudar toda a oftalmologia brasileira aqui com a gente. Queria agradecer também ao Dr. Sérgio Quitico, que não está presente no Congresso, mas, como vocês sabem, o Rio Grande do Sul está enfrentando um problema relativamente sério e ele está lá com a família ajudando no que precisa. E a aula dele ele mandou gravada, então a gente vai transmitir daqui também, tá? Então, a gente vai inverter um pouquinho a ordem e a gente vai começar com o Pedro Paulo Fabbri. Na sequência, o Sérgio Quitico, online. E, por último, o Dr. Francesco Carones está aqui do meu lado. Então, obrigado a todos. Espero que o sanduíche esteja bom. Tá bom? Muito bom. Pepe, manda bala. Agora eu estou te ouvindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Andap. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar com um assunto bastante comum que a gente tem feito ao longo do tempo para ajudar a escolher qual lente a gente põe, que é a dominância ocular. Esse teste da dominância ocular que a gente faz tradicionalmente não é que ele não funciona, mas ele não dá informação binocular de uma maneira mais prática. Esta opção é bastante interessante, que eu recomendo que vocês comecem a fazer. Então, a pessoa olhando para longe, você põe a lente com 1,5 positivo no olho, depois põe no outro, e para perto a mesma coisa. Quando a pessoa, com os dois olhos abertos, alterna a lente de 1,5 em cada olho, seja longe, seja perto. Olhando para longe, qual é a situação que você prefere? A pessoa está com os dois olhos abertos, experimentando adições diferentes, e ele vai manifestar que é mais confortável quando a lente está no olho direito. Significa que para longe, o olho dominante é o outro. Quando ele fala para perto, esta lente para perto, essa situação é mais confortável, o olho dominante é aquele que está com a lente. Deu para entender, né? Então, para longe, o olho que não está com a lente é o dominante. Se ele preferir para perto, ele vai preferir o olho que está com a lente, porque está com adição de 1,5. O olho dominante para longe e o outro dominante para perto é o ideal para monovisão. São as pessoas que mais aceitam a monovisão. O mesmo olho dominante para longe e para perto, você privilegia o dominante para longe. Essas pessoas já têm uma dificuldade maior de entender ou de aceitar a monovisão. Então, é um teste simples que eu recomendo que vocês acrescentem no exame do pré-operatório. Porque a gente tem lentes com adições diferentes, lentes com MTF diferentes, que é exatamente isso que eu vou dizer agora. Então, você pode escolher a lente, sabendo com mais segurança qual é o olho dominante, seja para longe, seja para perto. O MTF, para quem não sabe, é a capacidade ou a qualidade da imagem em relação a um objeto. Então, você tem um objeto e você põe um vidro limpo e plano, a imagem vai ser muito boa, quer dizer que o MTF é muito bom. Se você tem um objeto e põe um vidro sujo, a imagem será ruim, o MTF será ruim. O MTF aqui é a qualidade da visão que o olho fornece. Então, a gente tem, tradicionalmente, a primeira lente ali em cima é a lente monofocal. Olha para longe, ela tem 0,55 para médio, muito pouco, e para perto nada, porque é uma lente monofocal para longe. A segunda lente é a lente bifocal.
Olha como ela tem 0,25 para longe, nada para a visão intermediária, que é a característica da visão da bifocal, e bastante energia para perto. Essa característica da lente bifocal. As lentes trifocais, para fazer a comparação, a Panoptic tem 0,40 para longe, 0,15 intermediários e 0,17 para perto. Por isso que ela é trifocal. A Gemetric tem 0,43 para longe, 0,13 intermediário, 0,18 para perto. Note que esses números são muito parecidos entre a Panoptic e a Gemetric. E aí nós temos a opção do Gemetric Plus. Como ela joga mais energia para perto, ela tem que tirar essa energia de algum local, que é o de longe. Então a gente tem a Gemetric Plus com a quantidade de MTF, a qualidade da visão, muito parecida com a lente bifocal, entretanto, com a possibilidade da pessoa ter visão intermediária. Quando eu comecei a pôr a Plus, eu não estava muito preocupado com quanto ela ia colaborar com a visão de perto. Eu estava preocupado se ela ia comprometer a visão de longe, e não compromete. Então, ela pode acrescentar mais energia para perto, sem que haja comprometimento da visão de longe. Estou falando um pouco acelerado, porque eu estou com a reunião do conselho. E aqui, mostrando de maneira mais fácil para entender. Essa linha mais clara é a Gemetric, e a linha mais escura é a Gemetric Plus. Olha a comparação da energia para longe, a Gemetric maior, e para perto, a Gemetric Plus é maior. Exatamente aqueles números que eu tinha mostrado. Então, se você faz a composição dessas duas, pode ficar tranquilo que a pessoa não vai sentir essa diferença e você vai poder medir uma facilidade maior de perto sem que haja comprometimento de longe. Duas considerações sobre a lente geométrica. Se você põe no plano ou com uma leve miopia no target, e algumas lentes trifocais aceitam, ela vai ter um viés da miopia. Então você deve escolher o target para o primeiro positivo, mais ou menos. E não fazer boca a boca. Ela não precisa boca a boca. Ela penetra na incisão, mesmo incisão pequena, e ela lá dentro do olho faz com que a abertura da lente seja mais livre. E quando faz boca a boca, às vezes você perde essa possibilidade. Obrigado. Ensinando muito a gente. Antes de tudo, eu te esqueci de agradecer a equipe da Adapt, da Roya, que tem feito um excelente trabalho aqui no Brasil para nós, cirurgiões, e para os pacientes também, né? Então, eu vou abrir para discussão. Hamilton, você começa? Posso. A lente Gemetric tem características muito boas. Do ponto de vista de diferencial, eu gostaria de falar sobre o cartucho, que é um dos melhores no mercado, se não for o melhor. Extremamente, como o Pedro Paulo falou, entra por 2.2, mas entra também por menos do que isso. E é uma lente que entra rápido e controlado, diferente de algumas outras que entra lento ou entra rápido e descontrolado. Ela entra rápido, mas de uma maneira bem controlada. Em relação a Plus, eu tenho uma pequena ressalva. Eu sinto que os pacientes, quando têm a Plus num olho só e ainda não operaram o outro, elas reclamam um pouco da visão de longe. Então, eu acho que se o paciente é um paciente sexo masculino, especialmente, que privilegia a visão de longe, precisa muito da visão de longe, eu não gosto hoje em dia de colocar a Plus. Mas certamente associar a Plus no olho não dominante com a Gemetric normal no olho dominante é uma associação muito bem-vinda. Mas quando ela é única e o outro olho vai fazer alguma coisa diferente, pode ser uma monofocal ou até deixar sem operar, ela deixa a desejar um pouco para longe. Eu acho que tem um preço para longe, sim, diferente do que eu acharia no começo, de acordo com o que vem nos prospectos da lente. Tem um preço na visão para longe que não chega a comprometer a qualidade, especialmente se faz no outro olho uma Gemetric normal. Obrigado, Hamilton. Ibra, quer fazer algum comentário sobre a Gemetric também? E queria avisar vocês, para quem não se cadastrou para ganhar um presente no final da sessão, tem que cadastrar o QR Code aqui. Então tirem a foto, que vai ter sorteio no final da sessão, tá? Eu já tenho uma certa experiência com a Gemetric,
E na maior parte dos meus pacientes, o implante bilateral, eu faço implante bilateral de Geometric não Plus. E habitualmente os pacientes ficam satisfeitos com a visão tanto de longe quanto de perto. Inicialmente, eu nem via tanta justificativa ou tanta indicação para fazer uma Geometric Plus. Mas, atualmente, eu identifiquei um espectro de pacientes que se beneficia, que é os pacientes que são míopes. Então, os pacientes que são, por exemplo, tem -3, -4, que já tem uma boa qualidade de visão para perto, que leem sem óculos, mesmo quando a gente coloca uma trifocal, eles percebem que a visão de perto teve uma redução. Claro, porque eles estão ali, anteriormente, estavam 100%, né, do foco a 25 centímetros, a 30 centímetros de distância. Então, é uma maneira de tentar priorizar para esses pacientes uma melhor qualidade de visão também para perto, na minha opinião. E vocês acham que existe ponto positivo, mais pontos positivos em colocar essa mistura de lentes, né, a Plus e a Geometric normal, versus as plataformas concorrentes que não têm essa opção? O que vocês acham? Eu acho que é uma arma a mais no nosso arsenal, né? Então, uma opção a mais. Não são todos os pacientes que vão perceber o benefício ou que tem indicação de colocar, no meu entender, Geometric e Geometric Plus. Mas, por exemplo, em alguns pacientes específicos, aqueles que têm uma demanda visual maior para perto, é possível fazer esse esquema como se fosse uma monovisão modificada, digamos assim, né? Um blended de monovisão, digamos assim. É fantástico você ter isso na tua mão, porque a outra opção seria você miopizar o segundo olho. Nas outras lentes que estão no mercado, você tem que jogar. Então, o primeiro olho não ficou bom para perto, o segundo eu vou colocar menos 0,25, menos 0,50. E aí você tem essa opção de pôr a plus e manter a visão de longe no zero. A tua miometria foi boa no primeiro olho, então vai ser boa no segundo, tá tudo certinho na córnea. Ora, vai pôr uma plus, vai melhorar a visão para perto, o paciente para longe não vai perceber a diferença. É um diferencial muito grande que a gente tem no mercado, além do número de halos ser menor, que a gente não chegou a comentar, mas é uma lente diferente em relação também ao glare e aos halos. Eu acho que o fato de existir a Plus à minha disposição é muito bom, mas ela tem um precinho para longe, sim, quando se compara com a Geometric normal. Eu só queria reforçar também que mesmo a Plus, né, não é que ela tem um foco mais próximo. Não, a distância focal é a mesma da Geometric. O que acontece é que existe uma distribuição de luz diferente. Uma porcentagem maior da luz vai para esse foco de perto. Quem tem interesse, também acho que um podcast que fez muito sucesso, o Dr. Hamilton e meu pai, eles falaram bastante da lente. Quem também tiver mais interesse em ver depois é interessante. Mas antes da gente mudar para a próxima sessão, eu queria só perguntar para o Dr. Carones quais são suas impressões sobre a Geometric e Geometric Plus lá na Itália. Como que você tem abordado os seus pacientes? Well, I have a long story of trifocal implantations, and I've been through all the lenses. In Europe, we have many options available, more than you have here in Brazil. Geometric has become my trifocal of choice for many reasons, of which the two different energy allocation features this is a very interesting feature because it really provides the possibility to customize the patients in a much better way. I have patients who receive the Geometric in both eyes. I have patients who receive the Geometric normal and a plus in the other eye. And when I say in the other eye, I mean that I don't really go into the analysis of what of the two eyes is the dominant one, because it's not a matter of distances, it's more a matter of energy allocation. So it is not really critical to get through the process of assessing the non-dominant eye with the Geometric Plus. But I have also patients who receive both eyes with the Geometric Plus, and these are those patients who really want to need the near or at dark. I'm giving you the example, the minus 3.5 diopters, 80 years old patient takes a huge benefit from that lens because
this typology of patients do not really need to drive at night or have, social life as much as younger patients. So I think there is really a role for all these different, conditions. And again, the advantage of customizing the lens upon the patient needs, to me, is one of the greatest advantage. Thank you, Dr. Carones. Pepe, quer fazer alguma consideração final? Vocês falaram, mas eu queria só realçar. Você pode pôr 2 Gemetric, pode pôr uma de cada uma, mas 2 Gemetric Plus, jamais. Carones tem algumas Gemetric Plus nos dois, especialmente nesses pacientes que ele falou, os mais velhinhos, que vêm mais de perto, não dirigem, míopes, nos míopes, né? Nos 2 olhos é uma coisa que pode, é exatamente aquilo que a lente te entrega, a visão para perto, que é o que ele está considerando, entretanto, a visão para longe, como a Milton falou, eu não vejo vantagem nessa composição. Muito obrigado, Pepe.